Boa noite, amigos. Hoje nós teremos convidados bastante especiais que vão nos falar um pouco sobre a experiência deles com relação a ser um refugiado. Muito nós temos falado sobre o direito dos refugiados, a importância de nos envolvermos em ajudar os refugiados, mas hoje nós vamos conhecer a situação por uma outra perspectiva, que é a perspectiva do próprio refugiado. Com este intento, eu convidei dois amigos nossos, com quem eu tive contato logo que eles chegaram no Brasil, e acompanhei por um tempo mais próximo e depois mais distante o progresso deles, essa jornada dentro desse caminho que muitas vezes bastante tortuoso, porque o refugiado, ele não sai do seu país de origem porque quer passear, quer conhecer novos lugares, ele país de origem porque ele se sente ameaçado, ele não se sente seguro e por isso ele é obrigado a deixar tudo para trás para encontrar um novo lugar de vivência, para recomeçar uma nova vida, e muitas vezes acompanhado de sua família. Então, trazendo toda essa bagagem cultural que muitas vezes não se coaduna com a o próprio relacionamento cultural da onde eles estão se instalando, essas pessoas estão se instalando. Então, é um choque, é um desafio. Então, nós temos um grande interesse em descobrir quais são estes desafios, porque é muito fácil apontar saídas, mas sem conhecer os problemas da perspectiva de quem passa pelos problemas, não podemos realmente apontar saídas que possam realmente ser eficazes e ajudar essas pessoas a reconstruírem suas vidas. Então, com este intuito, nós vamos iniciar hoje esta entrevista com esses dois amigos, e eu fico muito contente se vocês puderem compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, para que eles também possam se sensibilizar da situação. Muito se fala sobre os refugiados hoje, mas o que realmente isso representa? O que é ser um refugiado? E de que forma nós podemos ajudar essas pessoas de forma que essa ajuda possa ser eficiente para eles? Nem sempre levar uma caixa com comida, um pacote de roupas pode ajudar. E eles já estão entrando aqui na nossa conversa, que está a Anderlis. Boa noite, Anderlis, tudo bem? Você pode abrir a sua câmera? Na câmara. Boa noite, Boa noite, amigos. Como vocês estão? estamos Bem, e bem. você? Muito bem. Nós já estamos gravando e eu gostaria de agradecer a vocês, porque eu sei que no Brasil já são mais de 9 horas e vocês têm uma vida bastante ocupada. Eu queria agradecer muito em nome da Jerubem Clark Law Society, vocês se disponibilizarem a falar sobre nós, sobre esses desafios que vocês encontraram. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem os seus nomes e de onde vocês são. Tá bom. Bom, meu nome é Anderlis Vera e eu sou da Venezuela. Meu Muito bem. nome é Ronald Gregorici, também sou de Venezuela. Muito bem, muito bem. E nós já havíamos discutido alguns assuntos importantes que nós gostaríamos de tratar hoje. Então, sem mais delongas, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, então,
Como foi essa saída da Venezuela para o Brasil? Então, a gente saiu por nossos próprios meios da Venezuela Pacaraima, até Pacaraima. Eh, Foi tranquilo o viagem. A gente chegou na Pacaraima e aí foi que fizemos toda a documentação. Lá na Uhum, Pacaraima estava a ONU, que foi a organização que nos ajudou a tirar o RNM e o CPF. certo. E a carteira de trabalho também. Depois a gente foi a Boa Vista e pegamos a carteira de trabalho, que era física nesse momento. Então, logo que vocês atravessaram a fronteira, vocês foram acolhidos pelos oficiais da ONU. Então, na fronteira de Pacaraima com Venezuela, está uma cidade que se chama Santa Helena. E meu Uhum. cunhado, ele tinha uma casa lá. Então, a gente ficou nessa casa por 5 dias. A gente foi na Pacaraima, fizemos a documentação, foi bem rápido, no mesmo dia a gente conseguiu. Tinham pessoas aí aguardando porque falaram que o sistema caía muito e eles demoravam até 2 dias para fazer, mas a gente foi 10 horas da manhã e 14 horas estávamos prontos, os três com documentação. Aí a gente voltou para Santa Helena e ficamos lá por 5 dias. Como foi sair da Venezuela? Como vocês chegaram nessa decisão? Foi uma decisão fácil? Não, na verdade, a gente fala que como venezuelano, né? Nunca a gente tinha pensado em. A gente nunca tinha passado na história da Venezuela uma fase de migração, né? De emigrar para outro país. A gente não sabia o que era isso. Nossa, desde que nós, né, temos anos de vida, foi a primeira vez que aconteceu devido à situação política, né? Tanto Andel como eu éramos formados, né? Estávamos formados na administração, eu tinha também já formado outra formação e trabalhava lá na indústria petroleira. O que aconteceu é que a situação estava ficando cada vez mais difícil para conseguir as coisas, para alimentação. No tempo que a gente saiu, havia muita escassez de alimentos, de medicinas, e a situação estava ficando muito precária. Já praticamente a inflação estava comendo o valor do dinheiro já praticamente não valia nada, né? O bolívar, né? Que era a nossa moeda lá na Venezuela. E a igreja lá, né? É, tava fazendo muito esforço para manter, tem muitas famílias que estavam ficando sem emprego e com situações de, de situações críticas, né? Então, Uhum, se fizeram vários planos, mas nada dava certo porque o país não tinha condições. uhum, Então, a gente, em vista de tudo isso, a gente pensou em nossa filha, né? No futuro dela. Os uhum, médicos, os professores, já todo mundo estava indo embora. Então, não estava ficando quase profissionais. Então, a gente pensou, puxa, vai ficar um pouco mais difícil cada vez e a gente vai ter que fazer alguma coisa. uhum, E aí, a igreja, junto, vendo a situação do país, ela planejou, né, uma ajuda humanitária para as uhum, pessoas que quiseram sair da Venezuela para uma vida melhor. Nesse caso, Brasil, que era a fronteira, né? uhum, E aí, através de o Elder Carlos Wisser, né, que uhum, foi chamado para liderar esse projeto. E aí naquela época eu era bispo, né, na minha ala, e aí muitos dos membros de nossa ala e de nossa estaca começaram a acolher o projeto.
e Uhum. começaram a migrar. A Uhum. gente nem tinha pensado, também pelo chamado que eu tinha, né? Como Uhum. bispo, poxa, não vou deixar o chamado que o Senhor me chamou e tudo mais. Só que naquela época o Elder Godoy era presidente da área, né, de América Noroeste. Uhum. Então, aí ele deu um discurso baseado em 5 prioridades. E nesse discurso ele falava essas 5 prioridades, que era primeiramente Deus, família, trabalho, né? Depois chamado na igreja, e depois você. Então, baseado nesse discurso, a gente começou a pensar, começamos a ponderar. Meus conselheiros vieram para cá, eu fiquei sozinho lá no bispado, Uhum. e aí começamos a orar, perguntar a Deus se era o que a gente deveria fazer, Uhum. né? E aí a gente sentiu, tanto minha esposa como eu recebimos, né, a revelação de que o Senhor queria que nós migrássemos, que nós Uhum. viéramos para cá, para o Brasil. Era uma decisão muito importante, muito definitiva para a nossa família. A gente queria ter certeza e sabíamos que se sentíamos a confirmação de Deus de que se daria certo, iríamos fazer. E foi assim, realmente a gente orou e Ronald estava no trabalho, eu em casa, ele me ligou, eu liguei, ele me ligou para falar que ele teve esse sentimento e eu também no momento. Então aí, com essa confirmação, a gente falou, vamos a vender as coisas que temos para poder ir, mas assim, a gente não conseguiu vender quase nada das coisas que tínhamos, porque todo mundo estava vendendo para sair do país. Então, aí, com o pouco dinheiro que a gente tinha e algumas coisas que conseguimos, a gente conseguiu chegar É, até Pacaraima e também trazer um pouquinho de dinheiro para cá, para São Paulo depois. Mas a decisão foi bem difícil, mas a gente tinha uma certeza de que era o que Deus queria para a nossa família. Uhum. eu acho que se a gente não tivesse tido essa revelação, a gente não tivesse saído, né? Uhum. Porque Claro. a gente nunca na vida, por exemplo, eu nunca pensei em migrar, mesmo tendo uma situação difícil. Só como a gente confiando, né, em Deus, e a gente sentiu, né, fortemente essa revelação, a gente foi que seja de coragem, a gente, bom, vamos seguir o que o Senhor está falando, né, que assim, a gente sentiu. E foi fácil virar as costas e deixar tudo para trás? Não, não, Nada nada. fácil. Porque a gente não sabia, né, o que a gente ia esperar aqui, né? A gente ia Uhum. começar e pensando, por exemplo, as coisas que a gente deixava atrás. A gente tinha se esforçado muito para ter uma formação, para ter uma vida melhor e tudo isso. A gente estava praticamente vir para cá e iniciar de novo, iniciar de zero, né? E obviamente que a gente tinha que já não tinha a mesma idade, né? Também, Uhum. né? Então, e sem nada, né? E Uhum. obviamente que o pouco que você tinha conquistado, você tinha que começar novamente de zero e poder eh, ter um novo começo. Uhum. Então foi bem difícil, inclusive os primeiros dias que a gente teve aqui, as primeiras semanas, eu pensava em voltar, porque as dificuldades, né, do idioma, né, eu pensei que ia ser fácil, essa parte, são parecidos, idiomas, mas nada a ver. Uhum. Então, também o sentimento puxa, é um país Sem sem as pessoas, sem família. famílias, né? Sem sua Uhum. família, seus seres queridos que você ama, e sem saber o que espera, só tínhamos essa convicção do que o Senhor nos tinha confirmado, né? Uhum. E pelo apoio da igreja, que eu acho que sem isso a gente não deve sido um pouco muito mais difícil, com certeza.
tá? Porque a gente tem a experiência de outros que não eram membros da igreja e vimos como eles foi muito mais difícil para eles, Por né? exemplo, quando a gente chegou a Boa Vista, tinha muitos venezuelanos lá na rua. E na noite, eles dormiam assim na calçada. Isso era cheio de pessoas. Então, foi uma coisa muito impactante para nós, porque a gente falava, nossa, eles saíram de nosso país porque estavam ruim lá e aqui estão como pior. Mas eles falavam que mesmo assim, morando na rua, eles conseguiam ter mais coisas, dinheiro, algumas coisas assim para comer e tal, que lá na Venezuela. Mas era uma situação muito difícil e nós, como venezolanos, foi bem impactante ver isso. Mas assim, eu acho que uma das coisas a gente não era fácil, não foi fácil, mas a gente tinha um sentimento de confiança, de que as coisas iriam dar certo, como membros da igreja, tínhamos o apoio, o bispo da igreja e o conselheiro da estaca, eles estavam em constante contato conosco, e a gente estava, bom, vamos fazer, vamos tentar que dê certo, se não dá, então a gente vai ter que voltar, mas era isso, a gente queria que as coisas acontecessem, como o Ronald falou, era principalmente ver nossa filha progredir, poder estudar tranquilamente, poder fazer aquelas coisas que lá na Venezuela já estavam muito difíceis. Qual foi o sentimento de vocês quando vocês chegaram na primeira moradia que vocês se instalaram? Imagino que não tenha sido ideal, certo? Porque foi tudo organizado somente para que vocês tivessem um teto. Se vocês quiserem compartilhar, é claro, qual foi o sentimento de vocês quando vocês foi acrescentou esperança ou foi triste porque você por conta dessas diferenças? Como vocês se sentiram? Bom, eu quando cheguei no lugar, uma coisa que eu senti assim foi que o lugar era muito pequeno. Era só um cômodo, com banheiro e uma lavanderia. E a gente lá na Venezuela, a casa era muito grande. Então, foi um choque assim para mim ver um lugar tão pequeno. Eu falei, nossa, mas assim, quando eu vi aí, tínhamos cama, fogão, geladeira, as coisas básicas que a gente precisava, tínhamos comida. E aí, ver essas outras coisas que todos os irmãos doaram e todos os membros da igreja apoiaram, conforto esse espaço que eu estranhava da lá, mas assim, não foi uma coisa de que, que ruim é o lugar. Do lado morava uma brasileira casada com um venezuelano, então ela falava espanhol, foi muito bom, de muita ajuda para nós. Ela Uhum, nos levou ao SUG, nos levou a algumas instituições que a gente precisava para ajuda, então realmente essas bênçãos, a gente ficou tranquilo e aí tivemos por um ano nesse lugar. uhum. Olha, É, ter o suporte, né, de toda a estrutura, a organização da igreja, foi muito bom, foi muito confortável, e supriu essa sentimentos, né, de perdido, deixado atrás tudo que a gente tinha, mas a gente sabia, pelo menos, tinha esse sentimento de carinho e de amor de todas as pessoas que estavam envolvidas, né, no projeto. uhum, E, obviamente, a gente não sabia que não, não ia chegar num lugar como a gente queria, porque, obviamente, a gente tinha que iniciar novamente. Só que nessa transição, tem muitos sentimentos encontrados, né? E às vezes a gente pensava, puxa vida, o que eu deixei lá, mas vai ser por uma boa razão. A gente tem a confiança do que o Senhor está conosco e a gente se refugiava muito nas Escrituras e nas palavras do Senhor, né? Isso nos confortava e deixava para trás as coisas que estavam acontecendo e a gente com a visão de seguir adiante, de progredir
de conquistar nossas coisas, né? Então, parte dos desafios que a gente teve, basicamente foi a questão do idioma, né? No princípio, por conta de, obviamente, para você ter oportunidades em outro país com outra língua, você tem que se comunicar, que é praticamente a base de qualquer tipo de trabalho, né? Você tem que se comunicar com as pessoas. Então, isso dificultava um pouco. Então, mas assim, na questão das ajudas e tudo isso, a gente foi suprido. Obviamente, algumas coisas aí que pode ser melhoradas, acho que sim, né? Mas, por exemplo, as coisas básicas a gente teve, né? Uma coisa E que me ajudou muito na parte de não ficar assim pensando no que deixei na Venezuela, sabe? Uhum, Quando tinha esse tipo de pensamento, eu tentava fazer outra coisa, pensar em outra uhum, coisa, pensar no futuro, o que eu queria conseguir e não pensar o que eu estava deixando no passado. De fato, eu conversava com a família lá. Eu não queria ver notícias, eu não queria, só perguntava para os familiares, vocês estão bem? Tem isso, tem comida, tem saúde, está tudo ok. E isso me acalmava. Então, eu tentava não pensar, e quando esses sentimentos assim, essa tristeza chegava, eu tentava mudar com outra coisa, e acho que isso me ajudou muito. que bom. Eu fico contente. Isso é um bom conselho para as pessoas que chegam numa situação como essa. Mas se vocês tivessem alguma sugestão ou sugestões para dar para esses grupos, por exemplo, nós da J. Reuben Clark Law Society, nós promovemos projetos de serviço para ajudar a comunidade e os grupos vulneráveis. E é lógico que os refugiados formam um grupo vulnerável muito grande, com várias necessidades, não é? Como vocês falaram, alimentação, documentação, moradia, emprego, língua. E nós gostaríamos de ajudar através dos projetos de serviço. Nós temos 18 capítulos, pelo menos, em todo o Brasil, e o nosso desafio, o nosso convite para esses capítulos é desenvolverem projetos de serviço para ajudar os refugiados que chegam nas cidades deles. Então, se vocês tivessem uma ou mais sugestões para dar sobre como esse trabalho, como essa ajuda poderia ser mais efetiva, porque me parece que às vezes levar uma geladeira, uma caixa de alimentos é importante, mas podem haver outras coisas, porque logicamente os grupos se preocupam com moradia, alimento e vestuário, não é? Mas quais são outras coisas que vocês sentem que poderia ser mais eficiente na ajuda? Por exemplo, você citou essa vizinha, essa pessoa que morava ao lado que falava espanhol. Com certeza isso ajudou muito na transição, não é? Quais seriam algumas outras coisas que vocês acham que nós, como grupos que queremos ajudar pessoas em situações como as que você enfrentaram, como podemos ajudar de uma forma melhor? Eu acho que uma coisa muito boa seria com o idioma. Um curso de português, porque a gente, como o Rona falou, a gente precisa se comunicar, muitas vezes o emprego, você já tem uma profissão, você tem um ofício, mas você não sabe como se comunicar para oferecer esse serviço ou para fazer as coisas. Então, acho que uma parte muito boa seria a gente, pelo menos, um curso básico de português. Outra coisa que nos ajudou é que, assim, mesmo a gente não tendo família, tínhamos pessoas preocupadas, pessoas que convidavam a compartilhar com elas em suas casas, atividades, e isso ajudava. A gente já foi, então, esse acolhimento, você não está sozinho, você tem pessoas que estão torcendo por você, a gente está para ajudar, foi algo muito confortável. E acho que outra coisa que poderia A parte ajudar. da documentação, eu acredito que é muito importante para... Porque, por exemplo, a gente teve a sorte, né, que a igreja organizou esse projeto e trouxe a ONU para ajudar com todo esse processo, agilizar esse processo de documentação. Se isso não tivesse sido assim, a gente tivesse entrado por nossa conta, assim,
por conta própria, assim, através dessa ajuda, talvez o processo houvesse demorado muito mais. Por Uhum. exemplo, a gente tem amigos aqui que vieram por conta própria e até agora eles não têm os documentos, Então, a entendeu? documentação é um processo meio complicado e você precisa de muitas coisas, agendar na Polícia Federal, então é demorado. E uma das bênçãos que a gente teve foi que a gente conseguiu pegar toda a documentação, mesmo na fronteira e em Boa Vista, um pouquinho mais aqui, mas quando chegamos no Brasil, que a gente estava legal aqui, já Uhum. tinha toda a documentação que precisava para trabalhar, para Isso qualquer coisa. facilitou muito Uhum. para a gente poder se colocar no ambiente de trabalho, né? Porque você já tinha um CPF, já tinha um documento, bem seja provisório, mas tinha um documento brasileiro. Então, isso agilizou o processo de você conseguir uma oportunidade de emprego, né? E também, por exemplo, para abrir uma conta em um banco, então, para você poder se cadastrar no SUS, né, você tinha que ter um documento. Sem documento nenhum não conseguia. Então, acredito que é fundamental ter esse respaldo, né, de ajuda quando a pessoa já entra, ter algum tutor, alguém que supra ele, olha, precisa fazer isso, 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 esse é o passo a passo, Ah, entendeu? E acompanhamento para ele poder, porque obviamente vai precisar alguém, se não sabe falar, vai precisar alguém aí que possa traduzir para ajudar nesse processo. Isso facilita até a documentação em regra, facilitou muito também. E uma coisa, irmã, é, por exemplo, também aqui tinha grupos de emprego. Na parte da autossuficiência, ajudaram a fazer currículo, tradução do currículo para português. Isso ajuda muito também essa parte. Aí eles davam tipo dicas para colocar no currículo, para chamar mais a atenção do empregador. E eles tinham grupos onde enviavam vagas de emprego. Então, isso acho que também ajuda muito. E aqui no Brasil, mesmo que a gente tenha o idioma português, sabemos que tem muitas vagas de analistas, suporte, que precisam de espanhol. Então, temos muitos amigos e, de fato, eu iniciei trabalhando em atendimento espanhol. Então, aí foi uma coisa que eles, preciso que você fale o básico português, mas preciso que fale espanhol para poder atender os outros países. Então, essa parte também é muito boa. Mas seria isso, esse grupo de grupos de WhatsApp ou grupos assim que a gente consiga se comunicar, tem vagas de emprego aqui, ela pode ajudar bastante. maravilhoso. É, eu fico impressionada com as informações que vocês deram. E eu acompanhei, de certa forma, de longe, de perto, um pouco, a trajetória de vocês. E me lembro, o quanto vocês progrediram. De quando vocês chegaram, foram obter emprego, compraram a casa de vocês, não Sim, é? E ver sua filha crescendo já, não é? E indo para a escola. Então, isso é um grande exemplo de sucesso, de enquadramento dentro da sociedade, porque vocês também precisam se sentir parte da onde vocês estão vivendo agora. sim. E eu gostei muito também, achei muito precioso do que vocês disseram, a importância de orarem antes de sair do país, para saber se essa era a decisão melhor para vocês, não é? Se naquele momento era melhor para vocês, e de vocês terem confiança de que, embora não fosse uma situação das melhores, né, das mais confortáveis, mas havia uma luz na frente, uma esperança de Sim. vocês, e isso moveu vocês. Eu sou muito grata pelo testemunho de vocês e gostaria de dar 2 ou 3 minutos para vocês dizerem, transmitirem uma mensagem para aqueles que vão ter acesso a esse vídeo. Qual seria uma mensagem de esperança para os refugiados que chegam num novo país? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer
é ser persistente. É o que a gente quer. A gente ter forças e bom ânimo para procurar emprego, para quando achar o emprego, se manter nesse emprego. Eu escuto aqui muito nas empresas e algumas, a gente visitou outras cidades daqui de Brasil e aí de São Paulo, ele falava, não, os venezuelanos são muito trabalhadores, gostam muito de trabalhar. Então, eu acho que essa disposição de você fazer as coisas, de você que você quer lograr sua estabilidade é uma coisa que motiva mesmo aos empregadores, ver esse trabalho de você. Eu lembro quando eu iniciei o trabalho, eles ficaram, todo mundo queria saber como eu cheguei, muitas pessoas me perguntavam, mas você veio porque já tinha este trabalho? Eu falei, não, eu procurei, deu certo e assim, mas ser persistente, é, uma coisa que eu falaria também é ser sempre honesto, isso ajuda muito. De fato, meu trabalho eu consegui emprego para outras pessoas, porque eles falavam assim: ah, Anderly, você não conhece outras pessoas que falem espanhol também, mas que sejam membros de sua igreja, que sejam como você. Eles falavam assim: eu conheço. E consegui emprego como para 3 pessoas por conta de ser membros da igreja. Então, isso é uma coisa muito boa, você ser um exemplo de que não é como todo fala, muitas pessoas falavam, ah, não, os venezuelanos chegam aqui é para roubar, para estar pedindo, coisas assim, era muito bem. E uma amiga no trabalho me falou, nossa, mas estão passando tanta notícia ruim dos venezuelanos, deveriam de passar notícias como de vocês, que chegaram aqui, são profissionais, estão trabalhando, estão se esforçando, então, assim, é uma coisa que não é fácil, mas a gente consegue. Se a gente se esforça, se a gente ora, se a gente é humilde, se a gente tem essa vontade de trabalhar e conseguir as coisas. Eu acho que ter o evangelho em nossa vida facilitou muito. Acredito que para uma pessoa que não tem o evangelho seja um pouco mais difícil, tá? Porque acho que não ter essa fé, esse testemunho de que o Senhor está com você, que o Senhor, apesar das coisas que você não saiba como vai ser daqui para frente, você tem a confiança do que o Senhor está com você, né? E você tem toda uma irmãos, né, em Cristo que, querendo ou não, querem seguir o exemplo de Cristo e querem ajudar as demais pessoas. Então, ter toda essa estrutura, com certeza facilitou. Exemplos, por exemplo, não, vários amigos que nós temos que não são membros ou não são cristãos, obviamente passaram situações muito mais difíceis, né? Não foi tão fácil como, pelo menos no caso nosso, foi nesse sentido de a gente ter esse apoio, né? Então, o que eu falaria hoje, que se você tem essa convicção, você recebeu essa firmeza em seu coração de que é, você precisa dar esse passo para frente, siga com fé, com determinação, né, com persistência, como minha esposa falou, e sempre com honestidade. Ser uma pessoa honesta, ser querer, uma pessoa querer fazer o bem, querer o bem para os outros, né? E com certeza as coisas vão dar certo, né? Se manter firme e ser resiliente. Perfeito. Amigos, muito obrigado mesmo por compartilharem aí sentimentos, abrirem seu coração. Sou muito grata por conhecer vocês. Vocês são um grande exemplo para mim de luta, de honestidade, de esforço, de persistência. E eu espero que vocês só continuem progredindo e sejam bastante felizes. Obrigado. E esse vídeo nós vamos estar compartilhando com os grupos da Jerubem Clark, Law Society, e nós temos um canal no YouTube e no Facebook. Então, gostaria de saber se vocês me dão permissão para compartilhar esse vídeo nos dois canais. Pode. Poxa, irmã. E, bom, nós somos muito gratos a você também, porque você, querendo ou não, foi parte dessa história, né? De Não, nossa eu queria, história. eu nunca não quis. A Sociedade Cocô sempre foi minha paixão.
E fico agora contente para poder estar nesse grupo que também procura melhorar a vida das pessoas. Às vezes de uma maneira muito simples, né? Porque não podemos mudar o mundo, nem Uhum. corrigir o que está quebrado. Mas o objetivo da igreja, trazer alívio e conforto no que é possível. Por isso, o depoimento de vocês é importante para nós compreendermos quais são os problemas de fato, que nem vocês falaram, a língua, preencher papel do banco, essas aplicações para ajudar, porque vocês chegam, não sabe a língua, como vocês vão preencher? Fazer um É, currículo, não é? Então, essas Isso. informações são maneiras simples, se você pensar bem, mas uhum, são Sim. mais efetivas muitas vezes e que realmente vai trazer um resultado imediato que ali na frente vai trazer alívio, porque como você pode receber, por exemplo, um salário se você não tem uma conta bancária? Como se você uhum. pode conseguir um emprego se você não tem um currículo? E como você vai fazer um currículo se você não conhece a língua, não sabe traduzir, não é? Sim. É, Ou ter Então, são acesso à coisas. saúde se não tem, por exemplo, o cartão SUS. Exato, exato, perfeito, perfeito. Olha, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês continuem tendo sucesso e vamos nos falando aí, tá bom? Um obrigada. abraço, Valeu, amigo. Tchau, obrigado. boa Boa noite. noite. Boa noite. Lá, lá, lá.